Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um programa da Igreja Cristã Maranata. Esse programa aqui é o programa Evangelhos. Nós saudamos aqui os pastores à mesa, o pastor Ronieli. Paz do Senhor, pastor Juliano, pastor Marco Roberto e a todos que estão conosco em mais um episódio do programa Evangelhos. Sejam todos bem-vindos. Saudamos o pastor Marcos também. Paz do Senhor, pastor Juliano, paz do Senhor, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você que está conosco aqui todas as semanas no programa Evangelhos. Amém. Nós estamos dando sequência aqui à leitura em Mateus capítulo 4, e nós estamos trabalhando, o título aqui é A Tentação de Jesus. Nós estamos já no 5º episódio sobre este tema. Nós sempre gostamos de relembrar aqui aos ouvintes que o Novo Testamento ele foi escrito no grego e muitas palavras nos ajudam aqui no entendimento da revelação do texto. Então a palavra tentação no grego, ela significa peirazo e o significado, para a nossa língua quer dizer fazer um teste, uma experiência, pôr algo à prova para ver como ele se comporta. Nós vamos aqui relembrar a todos que no primeiro episódio nós fizemos uma pequena introdução sobre a tentação. No segundo e terceiro episódios nós falamos sobre o jejum e como ele pode ser aplicado na vida do servo como um recurso da graça. No 4º episódio nós falamos sobre a primeira tentação, que está no texto, o resumo manda que essas pedras se transformem em pães, que está relacionada à concupiscência da carne. No 5º episódio, nós falamos da segunda tentação, que está relacionada ao texto também. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, e está relacionado à soberba da vida. Hoje, irmãos, aqueles ouvintes que estão participando conosco, nós vamos falar da terceira e última tentação, que tem como título, Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. E está relacionado à concupiscência dos olhos. Resumindo aqui para todos, o episódio de hoje, ele vai trabalhar as investidas para aquilo que está diante dos olhos dos homens. As muitas ofertas materiais que pretendem ficar acima de Deus. Então, todo o programa hoje, ele estará pautado nesse assunto. O texto base para o nosso trabalho, eu convido a todos, nós vamos ler Mateus 4, de 8 a 10, diz assim: Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Nós vamos aqui começar a conversar com os irmãos, com os pastores, O sofrimento que o Senhor Jesus viveu por meio das tentações foi parte importante da identificação dele com a humanidade. E nós gostamos de citar alguns textos, para deixar bem claro para os irmãos. Em Hebreus 5, 8, 9, diz assim, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. O texto é maravilhoso. Então nós vamos aqui mostrar aos irmãos, quando as Escrituras afirmam que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, que está em João 1,14, significa que Deus se fez homem e viveu entre nós como homem. Nós vamos agora começar a conversar, pastor Ronieli, pastor Marcos. Pastor Ronieli agora vai detalhar um pouquinho mais para nós deste assunto que é tão importante. Muito bem, irmãos. Nas tentações que lhes foram propostas,
o Senhor mostrou a sua identificação para conosco. Não suportou as aflições como Deus, mas como homem, agindo e pensando como homem, usando as armas que todos os homens têm à sua disposição para lutar, para vencer as forças do mal. A obediência viva à palavra de Deus. Depois das duas tentativas infrutíferas do adversário que lançou sobre ele, novamente outra investida veio sobre o Senhor Jesus. O adversário queria a todo custo desviar Jesus dos seus desígnios eternos e subjugá-lo aos seus intentos, seus malfazejos. Desta vez, vale-se da terceira e última artimanha do seu invariável padrão de ação contra a humanidade, a concupiscência dos olhos, e mostrou-lhes todos os seus reinos do mundo, a glória deles. A princípio, quase não parece uma tentação. O cenário é extraordinário e a visão deslumbrante. Por um relance panorâmico, todos os reinos do mundo são apresentados aos olhos de Jesus. Não sabemos como os homens do tempo de Cristo imaginavam os reinos dos tempos modernos. Embora uma janela de alívio e brilho das cidades que nos rodeiam possa ser, com um pouco de vontade, um modelo realista, uma visão agradável, a vida ao ser humano. Uma vez posto o colorido tapete de luzes, podemos ter uma vaga ideia da visão que foi apresentada a Jesus. A impressão que o adversário desejou transmitir a Jesus foi extremamente estética, a beleza e glória dos reinos da terra. O objetivo ali era a sedução, o encantamento. Na concupiscência dos olhos, aparentemente, não há nada desagradável. Então, essa foi a situação vivida ali pelo Senhor Jesus. Isso. Pastor Marcos, vamos comentar, rapidamente aqui essa primeira parte que o pastor Ronieli falou, que é tão importante, né? Isso, o pastor Ronieli, ele disse aqui que, na sua fala, quando Jesus ele foi apresentado a ele todos os reinos do mundo, Imaginem só você estar olhando, vendo hoje as cidades como são, Você pega a cidade mais bonita, ou o lugar mais bonito e belo à noite com as suas luzes acesas. Tudo aquilo foi apresentado, ao Senhor Jesus, porque nós estamos falando da concupiscência dos olhos, ou seja, é a sedução, como o pastor Ronieli disse, é o encantamento, É aquilo que pelos nossos olhos, porque o olho é uma porta de entrada, Então é isso que o adversário fez com o Senhor Jesus naqueles dias, levando-o a ver, a seduzi-lo por aquilo que os seus olhos estavam vendo. E é justamente a maneira, a artimanha que ele usa para seduzir e encantar o homem nos dias de hoje. Interessante. Pastor Ronieli, nós temos a experiência aqui em Gênesis, não é isso? Comparando a situação vivida por Jesus e a situação vivida por Adão e Eva, lá no texto, em Gênesis capítulo 3, versículo 6, fala assim: "E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela." Aparentemente, na concupiscência dos olhos, não há nada de perigos, não há sombras, não há morte, não há pecado. A palavra de ordem é a sedução e o objetivo, a satisfação. Esta é a mais poderosa arma do adversário para enganar e desviar o homem do projeto da salvação.
porque reúne em si o poder da atração dos outros dois artifícios da maldade, a concupiscência da carne, a soberba da vida, e por ela, a concupiscência dos olhos. O inimigo, ele tem destruído a felicidade de muitas almas ao longo dos séculos e destinado grandes multidões à ruína eterna, onde quer que esteja nesta hora, o olhar e o amor de Deus se estende sobre a sua vida. Deus conhece as astutas ciladas do mal, a necessidade da tua alma, a sua luta, os seus desejos e aflições, sabe a dor e sofrimento que a mágoa e a tristeza produzem no enganoso e infeliz coração do homem. E por sua graça e misericórdia, Deus lhe oferece a mão. Lá na carta aos Romanos, capítulo 13, versículos 11 e 12, nos fala assim: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bom. Nesse primeiro momento aqui foi apresentado, o pastor Ranieri detalhou, nós gostamos dos textos, que isso ajuda, né, o ouvinte, aqueles que estão participando conosco a entender. Pastor Marcos, vamos começar agora a aprofundar o ensino, né? Isso, né? Só fazendo um breve comentário em cima, na fala do pastor Ranieri aqui, chegando ao seu final, né? Ele diz que essa terceira, né, tentação é um somatório das outras duas, né? A Sim. concupiscência da carne, a soberba da vida e agora, não é, a concupiscência dos olhos, né? Então o adversário, ele através dessa terceira tentação, a qual Adão e Eva sucumbiram, Jesus ele foi tentado nisso, mas ele permaneceu firme. Bem. Isso, aí nós vamos abordar agora, meus queridos, em Mateus, no capítulo 4, no verso 9, que diz assim: E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então, durante a tentação de Jesus, várias investidas foram usadas pelo tentador para corromper a natureza pura do Senhor e desviá-lo da nobre e sublime missão que ele viera a cumprir. O esforço do maligno em conduzir Jesus à desobediência ao Pai não havia produzido resultado até aqui. Então o tentador lançou a terceira e a última tentativa. Mudando novamente de cenário, levou Jesus a um monte alto e, em um relance panorâmico, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. A princípio, não parecia uma tentação, visto que o cenário era belo e a visão era extraordinária. No entanto, de maneira sutil e sorrateira, se formava ali a terceira e mais poderosa forma da operação maligna no mundo, a concupiscência dos olhos. O meio de ação da concupiscência dos olhos é agir através dos órgãos dos sentidos humanos, causando surpresa, encantamento e sedução. Usando as sensações produzidas pela beleza e pelo esplendor, o tentador desperta a cobiça ao coração do homem e a corrupção dos seus pensamentos. Somente aquele cujo coração esteja cheio do Espírito Santo e a mente firmada na verdade revelada de Deus poderá vencer o mal. Em Efésios, no capítulo 6, nos versos 10 e 11, diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, embora o Senhor Jesus estivesse debilitado fisicamente,
ele estava cheio do Espírito Santo. E por meio do Espírito haveria de discernir as verdadeiras intenções do mal e os oferecimentos maliciosos que ali se apresentavam. Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. A palavra prostrado significava lançar-se por terra, curvar-se, ou seja, o tentador, como príncipe deste mundo, oferecia a glória dos reinos do mundo a Jesus pelo preço da servidão. Isso não significa que o adversário, através da sedução dos sentidos, deseja impor uma dominação servil e um pesado jugo, mediante a efêmera e frívola recompensa material. Através da ilusão e da frívola sedução, o tentador escraviza os homens aos seus malignos propósitos, induzindo-os à prática do egoísmo e de toda a sorte de obras carnais que servem somente para a ruína da humanidade, pastor Juliano. O assunto é muito interessante. Pastor Ronieli, um comentário, né, sobre essa parte aí. É muito interessante o assunto e o adversário ali, ele leva Jesus àquele lugar, mostra, né, todo o reino, o mundo, como o pastor Marcos falou, as luzes, o cenário, mas o Senhor Jesus, ele sabia qual era o seu propósito, qual era o seu chamado e a sua missão. E para isso, pastor Juliano, pastor Marcos Roberto, ele estava preparado, estava pronto, estava em jejum, estava em oração e cheio do Espírito Santo. Então o homem, quando ele está cheio do Espírito Santo, ele resiste às tentações do adversário. O Senhor Jesus, ele venceu, louvado seja o nome do Senhor. Isso mesmo. Nós vamos aqui preparar os irmãos e aqueles que estão nos ouvindo para o encerramento já do programa, né? São muitos detalhes e nós queremos mostrar aqui a todos que a vitória do Senhor Jesus foi no conhecimento pleno da palavra. E para todos nós, é a palavra que nos sustenta. Nós vamos aqui citar um texto muito importante para aquele que está vivendo no momento de batalha, de prova, recorrer à palavra do Senhor. Então, em Gálatas 5, do 19 ao 21, diz assim: porque as obras da carne são manifestas, e quais são? Aí ele diz assim: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra aqui ela é muito séria, ela nos faz um alerta, porque está relacionado àquilo que está diante dos olhos, são as investidas, né, as tentações dessa vida. Mas Jesus, pela fiel obediência ao Pai, o que ele nos mostra? E pela plenitude do Espírito Santo que estava sobre ele, ele vem destruir a influência que os poderes das trevas exercem sobre as pessoas. Então é em Jesus, no seu sacrifício, que nós vencemos essas investidas. Qual é o objetivo aqui? É conquistar para nós um lugar nas moradas eternas, porque o reino do Senhor não é desse mundo, é um reino eterno. E Jesus, assim, ele vai nos mostrar que nele há uma vitória maravilhosa sobre o tentador. Então nós estamos aqui mostrando a todos que, irmãos, a vitória não é pela sua força, mas é em Jesus, na sua palavra. E finalizando aqui, há um texto em Colossenses 1, de 13 a 16, também para reforçar. Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados.
o qual a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Estamos aqui, chegando ao final deste programa. Vamos só fazer um resumo aqui, pastor Marcos? Isso. Só trazendo a memória, daqueles que nos ouvem, que essa tentação aonde Jesus foi tentado, que o artifício, que o adversário da nossa alma ele usou, a concupiscência dos olhos, aonde ele oferece alguma coisa, mas o preço a ser pago é alto, a submissão, lançar-se por terra, se prostrado me adorar. Então isso tem um preço. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. Eles foram tentados da mesma forma e o preço foi alto. Eles tinham uma vida eterna e foram lançados fora do jardim. Agora, Jesus ele veio apresentar um reino, ele não estava interessado no reino deste mundo, Sim. Porque o reino deste mundo passa, mas ele veio anunciar um reino eterno, onde o homem é liberto, onde o Senhor muda a sua vida, transforma, um reino onde o cidadão deste reino é um homem transformado, onde a salvação o alcança. Então Jesus ele veio oferecer ao homem esse reino. Que maravilha. Pastor Ronieli, considerações finais, Amém, pastor Juliano. Já estamos encerrando este episódio maravilhoso que certamente trará muitos benefícios para aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. Aquilo que o Senhor Jesus passou, sofreu, Ele sofreu por nós, sofreu por mim, sofreu por você, pelo Senhor, pela senhora. Ele venceu e você também pode vencer. Como que você vai vencer? Estando preparado, conhecendo a palavra de Deus, estando cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo ele está à sua disposição para que você possa também vencer as tentações. Ele venceu porque, como o pastor Marco Roberto falou aqui, ele sabia que o reino dele não era deste mundo. E também há um reino celestial preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Estamos chegando aqui ao final deste programa, Evangelhos, tratamos desse assunto. Nós nos despedimos daqueles que estão conosco, convidamos para que possam comentar, curtir, compartilhar toda a nossa programação e da TV Manaim também indicar para seus amigos e familiares. Os pastores se despedirão também? Pai do Senhor, pastor Juliano, pastor Ronieli, e a paz do Senhor a você. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a paz do Senhor. Pastor Ronieli também? Pai do Senhor, pastores Juliano, Marcos Roberto, e a paz do Senhor a todos os irmãos e amigos que nos acompanharam em mais esse episódio do programa Evangelhos. Deus abençoe. Nos despedimos a todos com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo programa.